E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Frajola de novo. Vamos começar com o pé na porta, segunda fase do modernismo, poesia de 30, tá? A gente fala de tempo, fase, geração, como vocês preferirem, beleza? Então o mais importante é que vocês entendam que a gente está no segundo momento do modernismo. A gente deu continuidade ali àquilo que o Oswald e o Mário começaram lá em 22. E agora a gente está no momento mais crítico, mais pesado, mais reflexivo, que é a segunda fase do modernismo e que trouxe para nós alguns dos maiores autores da literatura brasileira de todos os tempos. A gente viu lá atrás, né, agorinha, o romance, tá? Então a gente está falando de um outro tipo de produção, da prosa, ou seja, ela tem as suas peculiaridades, ela tem a sua particularidade. E agora a gente vai falar da poesia, tá? E a poesia aqui, cara, ela vai ficar muito mais nítido para nós o aproveitamento daquilo que foi feito em 22, certo? Porque a gente vai pegar aí, né, a conquista da liberdade, do humor, do cotidiano, e vai se aproveitar de tudo isso para poder fazer aí uma reflexão social, uma reflexão existencial sobre o lugar do eu no mundo, certo? Sobre o lugar assim, da própria poesia num mundo marcado pela guerra, como vocês estão vendo aí. Num mundo fragmentado, num mundo dilacerado, num mundo inquietante, nauseante, em que o papel da poesia, o papel da arte, o papel do próprio poeta, né, ele acaba entrando em discussão recorrente, certo? É muito importante que vocês entendam isso. O contexto ainda é o mesmo, a gente está falando de 1930, né, a Era Vargas, Segunda Guerra Mundial, mais à frente, e esse momento de guerra, de incertezas, de tristeza, vai ser muito determinante para aquilo que vocês verão na produção da poesia de 30, ok? Então aí está o Lazar Segal, com seu quadro chamado Guerra, né? Pedaços e pedaços e pedaços, num mundo cada vez mais dilacerado. Bom, vamos lá, vamos falar direto das características, porque é isso que acaba nos interessando de antemão. Bom, a segunda fase, né, a geração de 30, né, a gente vai chamar de modernismo mais maduro, tá? Ou podemos falar que, de modo geral, é um modernismo mais moderado mesmo, tá? E o que você quer dizer com moderado, professor? Porque eu não tenho mais aquela necessidade de ruptura, eu não tenho mais aquela necessidade de ataque, de quebra, de destruição. Depois que você destrói, você constrói. Por isso, inevitavelmente, para reforçar uma coisa que eu já tinha falado na prosa, você tem uma literatura mais construtiva e mais politizada. Por que mais politizada também? Porque, cara, o momento histórico não deixa que, né, impede, vamos falar assim, que os poetas não tratem dele, né? Tipo, o momento histórico ele é tão grave, ele é tão sério, que não dá para simplesmente não falar. O mundo está em guerra, né? Uma crise nunca antes vista. A gente vai ver o fenômeno do Holocausto, a própria questão da ditadura aqui internamente, ou seja, é um período muito crítico da nossa história, é um período de muitas incertezas e de muitos questionamentos. Então a poesia ela vai se valer de tudo que for possível para tentar captar isso e tentar oferecer algum tipo de reflexão, algum tipo de resposta. E aí a gente vem para essa terceira característica que eu falei aqui, ó, a junção do verso livre com o verso tradicional. O que isso quer dizer? Lembra que o verso livre, a gente aprendeu, ele é a base do modernismo. É quando a poesia, o poema não tem métrica, né? Ou seja, não segue nenhum padrão métrico. Então, quando a gente fala de modernismo, o verso livre é a base. Na primeira fase do modernismo, pois, predominou, isso reinou absoluto. Só que quando chega na segunda fase, a gente vai ver que os caras têm a autonomia para perceber, pô, existem coisas de antes do modernismo que são boas e que podem ser reaproveitadas. Ou, ainda, eu posso talvez trazer de volta aí a metrificação, e é isso que eu estou chamando de verso tradicional, sem que isso seja uma regra. Então aqui eu tenho a coexistência tanto do verso livre quanto do verso tradicional, que no fim das contas na prática, uma maior liberdade, a liberdade plena que a geração de 22 não tinha. Então, conforme a inspiração, conforme a vontade, conforme o momento, conforme o interesse, o autor, o poeta, vai produzir, ou escrevendo com verso livre, ou escrevendo com verso tradicional. Não posso esquecer, por exemplo, que o Vinícius de Moraes foi um grande sonetista. Tá? Ele modernizou o soneto, e ele não mudou a forma de soneto, muito pelo contrário. Soneto permanece ali, 2 quartetos, 2 tercetos, decassílabos, mais modernizados, uma linguagem, uma roupagem mais moderna. Ok? Agora, de tudo que a gente vai ver dessa geração, do mesmo jeito que na prosa a gente tinha ali como essência chamado regionalismo,
Na poesia, a gente vai dizer que essa geração aqui, que eu vou marcar de verdinho, que é a geração do estar no mundo. Isso é muito do Drummond, que é o grande poeta, o cara que mais cai aí nas provas, beleza? E aí a gente vai ver que esse estar no mundo se questiona, né? Se desdobra, perdão, no questionamento da realidade e o autoquestionamento, ou seja, a guerra é uma coisa difícil demais ser compreendida. Lembra que, cara, né, o século que propicia para nós o maior desenvolvimento tecnológico, econômico da história, ele é aquele mesmo, né, aquele desenvolvimento intelectual também, né? Ele é aquele mesmo que traz para nós duas grandes guerras em menos de 30 anos. Tá? No espaço, né, entre uma e outra de menos de 30 anos. De 20 anos, 30 anos, né? Então vocês vão percebendo, cara, que isso traz uma série de angústias, traz uma série de inquietações, né? Que passa-se a questionar até que ponto estamos de fato evoluídos, até que ponto todo esse progresso foi benéfico. E o papel do poeta é se questionar acerca de qual que é a minha função nesse mundo em guerra. Por que e para que eu estou no mundo? Por que e para que eu escrevo? Então, quando a gente fala aqui de uma tentativa de explorar e interpretar o estar no mundo, é isso. Qual é o meu papel? O que cabe a mim aqui, né, nesse momento? O mundo está mais acelerado, nós temos mais pessoas, nós temos mais informações, nós temos mais conflitos, nós estamos mais interligados. O Drummond trabalha muito com essa ideia. Então, uma vez que tudo isso é verdade, qual é o meu papel? Certo? Qual é o meu papel como homem? Qual é o meu papel como poeta? Eu me fecho na minha casa e finjo que não é comigo? Eu compro uma arma e tento uma revolução? Eu escrevo um poema? Sabe, me filio num partido? O que eu faço? O Drummond vai ser bem a síntese disso. Tá? Como também, nesse momento todo, surge muito fortemente a questão da solidão, que é a solidão da multidão. Essa ideia de que você mesmo rodeado de pessoas, né, ou o fato de você estar rodeado de pessoas reforça a sensação de solidão, porque são pessoas cada vez menos conhecidas, pessoas cada vez menos, vamos falar assim, né, familiares. Então você é cada vez mais só um número, só um pontinho, no meio de tantas informações, no meio de tantas pessoas, no meio de tanta coisa que está acontecendo. E aí, mais uma vez, vem esse questionamento. Para quê e por que eu estou no mundo? Vai ter uma dimensão social? Claro, né? Eu não posso, vamos colocar isso aqui até para ficar mais claro para vocês. Quando a gente fala de questionamento da realidade, a gente está falando aqui de uma dimensão social. Seja para falar da guerra, seja para falar da ditadura, seja para falar da exploração do trabalhador, como vocês vão ver no Operário em Construção do Vinícius de Moraes, seja para falar da solidão, obviamente, né? Da perda da identidade, tá? Seja para falar da pobreza, da miséria, do preconceito, tudo isso vai aparecer aqui, tudo bem? Então, eu e o mundo e eu. E aí, por fim, a gente pode falar que existe aqui um projeto ideológico se sobrepondo ao projeto estético. O que você quer dizer com isso, professor? O projeto ideológico ao qual eu estou me referindo é esse que está aqui em cima. É o estar no mundo. Então, enquanto a primeira fase estava muito mais voltada para a ideia de, olha, nós precisamos romper com a tradição, quebrar os paradigmas, estabelecer novas regras, experimentar, fazer, acontecer, misturar, enfim, aqui a dimensão reflexiva está acima da dimensão estética. Tá? Eu estou colocando isso mais para uma maneira didática, porque uma não exclui a outra. Tá? Na verdade, né, o lado estético vai ser muito determinante para o reforço do lado social, do lado ideológico, da ideia de construir, né? De um projeto mais construtivo de literatura. De uma literatura que seja moderna, tá? Que seja brasileira, mas seja, assim, de fato, mais reflexiva, seja, assim, de fato, mais questionadora, que discuta mais as coisas. Não à toa, esse período traz para nós alguns dos nossos maiores poetas. O primeiro deles, o maior de todos, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Jorge Lima, Murilo Mendes. Ok? Então, esses são os caras que a gente vai estudar a partir de agora e que aí estão diante de vocês. Nesses quadrozinhos, esse azul ao fundo, Cecília, Drummond, Vinícius, Jorge Lima, Murilo Mendes. Em maior ou menor grau ligados à primeira fase,
ok? Alguns mais, outros menos, são modernos, são modernistas, embora no caso, por exemplo, da Cecília, do Drummond, a gente veja aí a poesia indo, né, abrindo voos muito mais ousados, muito mais abrangentes do que aquilo que você tinha visto na primeira fase. Beleza? Comecemos pelo maior de todos, Carlos Drummond de Andrade. Bom, o Drummond já foi considerado mais de uma vez aí, por mais de uma pessoa, o maior poeta brasileiro de todos os tempos, tá? E quando se fala do Drummond, quando a gente pensa no Carlos Drummond de Andrade, o cara para o qual existe o dia D, né? Deixa eu começar falando disso aí para vocês, né? O dia D, que é o dia 31 de outubro, não é o Halloween, é o dia D, o dia do Drummond, o dia que ele nasceu. É o dia para celebrar, né, a poesia do Drummond e celebrar a poesia brasileira como um todo. Então há essa data que entrou na tradição aí do Brasil já nos últimos anos e que tem ganhado mais força, né, semelhante ao que acontece lá na Irlanda e no resto do mundo com Bloomsday em homenagem a Ulisses. Beleza, bom, o Drummond ele é o nosso maior poeta e para desmistificar um pouco a noção de poeta que a gente tem, porque quando a gente fala do poeta, da figura do poeta, a gente pensa muito no Vinícius de Moraes. Isso é muito comum, né? Que a gente lembre do Vinícius de Moraes, né? Por quê? Porque a gente imagina o poeta como um cara boêmio, mulherengo, beberrão, né? Cara da noite, da farra, das festas e tudo, por aí vai. Só que o Carlos Drummond de Andrade, ele é o grande exemplo de como você pode ser um grande poeta e que isso não tem exatamente a ver com as suas experiências pessoais, assim, com experiências pessoais extravagantes. Com as experiências pessoais é óbvio que tem, né? Bom, o que eu quero dizer com isso? Drummond é um cara que vem de Minas Gerais, nasceu em Itabira do Mato Dentro, né? Então isso aí a gente vai ver que é recorrente na obra dele, ele falar de Itabira, até porque ele mesmo comentava que o lugar onde você nasce tem uma relevância muito grande, afinal ninguém escolhe onde vai nascer, tá? Então ele vai falar muito sobre o interior, né? Vai falar muito sobre a sua experiência, e ele é um cara que estudou em colégio de padre, fez faculdade, casou-se, funcionário público, trabalhou, né, no Ministro da Educação do Vargas, o Gustavo Capanema. Foi um cara com uma vida bastante ordinária, né, para falar assim, né, nada de muito excepcional. Só que isso não impediu que esse velhinho, né, esse senhorzinho aqui de óculos, produzisse, né, uma poesia de muita pluralidade, de muita intensidade, de muita diversidade, certo? Existem algumas coisas que a gente pode destacar quando o assunto é Carlos Drummond de Andrade, né, e a primeira delas seria o quê, né, cara, né, de que a sua obra, né, ela é centrada numa das coisas que eu acabei de falar lá nas características. A gente vai ver com mais calma, tá? Na relação eu e versus, né, aqui, eu e o mundo. Então, muito do que a gente falava ali agora há pouco sobre esse negócio do eu, né, do estar no mundo, tem a ver com a poesia do Carlos Drummond de Andrade. Ou seja, tudo que ele produz vai estar muito ligado, mas muito ligado mesmo, a uma reflexão de como que eu afeto o mundo, como que ele me afeta, qual é o meu papel no mundo aí. Ele nunca vira as costas para a realidade, tá? E voltando à história da grandiosidade do Drummond, por que ele seria tão grande aí, né? A gente vai ver que a obra dele, ela vai ser marcada por uma pluralidade de formas, certo? E de temas na poesia. Beleza? Isso aqui vale muito a pena esmiuçar um pouquinho mais. Resumindo, cara, o que é isso pra gente aqui, né? Isso aqui quer dizer, na prática, que o Drummond é um cara que escreve de tudo quanto é jeito, sobre tudo quanto é tema, tá? Isso é muito curioso. Então ele é um poeta muito, muito, muito plural. O Drummond vai escrever micropoemas, o Drummond vai escrever poemas sem métrica, o Drummond vai escrever poemas com métrica, vai escrever sonetos, vai escrever poemas com neologismos, e enfim. Ele vai fazer essas coisas todas aí na sua obra e, cara, vai explorar temas que vão do cotidiano, do amor, da relação com Deus, da literatura, da tradição, da história. Enfim, cara, é um cara genial, genial mesmo, tá? Existe um poema dele que foi considerado o melhor poema da literatura brasileira,
convém que vocês vejam depois, se chama A Máquina do Mundo. Vale a pena que vocês deem uma olhada depois, certo? É figurinha recorrente em provas, né, vestibulares, constantemente pedem até para ler, né, exigem a leitura de alguma obra do Drummond, e vale muito a pena porque é uma obra muito, muito vasta, certo? A sua produção, ela vai ser dividida em algumas fases. Vamos falar um pouco sobre isso aí, para deixar isso um pouco mais claro para nós. Então vamos lá. O Drummond, eu separei aqui 4 fases, tá? Vou colocar isso para vocês no outro slide de uma outra maneira, mas a gente vai ver que é possível pensar a poesia do Carlos Drummond de Andrade falando dessas 4 fases. A primeira delas é a fase que a gente chama de fase gauche, ok? O que é o gauche aí? Esse signo do gauche, ele é recorrente na poesia do Drummond, ele vai aparecer, cara, em diferentes momentos. O gauche aqui sugere o torto, tá? O desajustado. Vem do francês, né? O esquerdo. Então é a primeira fase do Drummond. E ela é marcada pelo isolamento, pelo pessimismo, pela ironia e pela metalinguagem. O que você quer dizer com isso? Essa primeira fase do Drummond aqui, ela tem muita herança, muita herança, vamos falar assim, da primeira fase moderna. Ela lembra muito a primeira fase moderna. Ou seja, se vocês lembrarem do Oswald de Andrade, do humor, da brincadeira, do experimentalismo, isso está muito forte aqui, beleza? E aí a gente tem o primeiro livro do Drummond, certo? Que é o Alguma Poesia, publicado em 1930. Antes disso ele já tinha publicado algumas coisas, por exemplo, em 28 foi em 28 que ele publicou o Poema da Pedra, né, lá na revista da Antropofagia. Então ele tá muito ainda, ele era muito amigo do Mário, enfim, aquela coisa toda do próprio Oswald, é influenciado por eles, mas apesar de tudo isso ele tá muito, né, tem muito fortemente as suas questões dentro da própria poesia. Então o Carlos Drummond de Andrade vai ser um cara que vai produzir, né, vai começar a sua produção poética ainda muito marcado pela primeira fase. E na primeira estrofe do primeiro poema, do primeiro livro, que eu vou até ler com vocês mais à frente, ele lança essa espécie de pedra fundamental da sua poesia. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem nas sombras disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. O Carlos, na poesia dele, é quase como se fosse um personagem. Ele está falando consigo mesmo o tempo inteiro. E o gauche é o torto. Ele se coloca como: eu estou predestinado a ser esse ser desajustado. Então ele não se vê como alguém que se encaixa no mundo. E por não se encaixar, ele se isola. Não porque ele se ache melhor. Não é por isso não. A gente vai ver que essa primeira fase ela é tradicionalmente chamada de eu maior que o mundo, tá? Por conta disso aí. Cara, é a fase do stop, a vida parou, ou foi a vida parou, foi o automóvel. É a fase do no meio do caminho tinha uma pedra, certo? Do quadrilha, de um tantão de coisa. Tá? Do põe-me a escrever teu nome com letras de macarrão. Então é uma reflexão sobre a própria poesia, sobre os limites dela, sobre o cotidiano, tá? Mas ainda com um signo ali de pessimismo, sabe? Em relação à vida, em relação à possibilidade de se encontrar, de se encaixar, de se ajustar. Isso tá muito forte nessa poesia da primeira fase do Drummond aí nos primeiros anos da década de 30, tá? Só que à medida que a década vai andando e a gente vai tendo ali, né, toda a crise que se cria com os regimes totalitários, a ascensão dos regimes totalitários, com a própria ditadura do Estado Novo, e chegando na Segunda Guerra Mundial, as incertezas, as inquietações, o medo e os questionamentos ganham mais força. E aí a gente entra numa fase do Drummond que a gente pode chamar de fase social. Vou marcar de verde aqui, tá? Essa seria a segunda fase do Drummond, em que o sinal até se inverte. Você não teria propriamente o eu maior que o mundo. Você tem o eu menor que o mundo. É a fase do comprometimento, né, do estar no mundo. É aquela fase que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui dessa segunda geração. E aí você tem dentro dessa fase um livro cujo título já ilustra qual que é mais ou menos a tendência, né, que é o sentimento do mundo. Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Então essa ideia do poeta semelhante ao Atlas grego, né, que carrega o mundo nas costas,
que agora não se isola mais, que percebe de alguma maneira que esse lado gauche, que esse desajuste, que esse, né, aspecto torto que ele possui é compartilhado por outros. E é o momento do comprometimento, é o momento, né, a gente tem um poema dele nesse período chamado Mãos Dadas. Não nos afastemos, mãos dadas, né, professor? O presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. A ideia da união e a ideia também, que é muito forte aqui, né, na percepção dele, de que a poesia ela é uma arma, vamos falar assim, ela é um mecanismo, ela é um instrumento para a transformação social, para combater o fascismo, para combater a opressão. Então isso é muito forte, tá? O livro, né, a gente tem 3 livros aí, né, nessa fase, de alguma maneira, que sintetizam esse lado social, que é o Sentimento do Mundo, e agora José e a Rosa do Povo. A Rosa do Povo, que para muitos é a obra-prima dele, a Rosa do Povo, que é de 45, é o livro que traz esse Drummond aí sinalizando, olha, e aí, cara, né? É possível ter a esperança ainda? E essa esperança, no fim da guerra, ela é essa flor, né? Essa flor que nasce na rua, que é feia, né? Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Isso está dentro de um poema dele chamado A Flor e a Náusea, tá? Um poema da Rosa do Povo. Então, se num primeiro momento, né, ali por volta de 37, 38, o Drummond estava com talvez aquela perspectiva mais positiva de que a poesia tudo pode transformar, de que a poesia é uma arma, de que ela pode contribuir para essa mudança, de que ela pode ser usada como mecanismo de combate, a gente vai vendo que gradativamente a incerteza vai tomando de conta, porque o E Agora José, vou escrever aqui de azul, né? O E Agora José é um poema que remete muito a essa ideia de você olhar para um lado e olhar para o outro e se sentir relativamente perdido. Ué, e agora? Né? Né? A guerra avança, né? O fascismo ganhou fogo, né? O nazismo tomou de conta. A ditadura aqui está. Então é possível ainda ter esperança. E a rosa que ele entrega para nós, a rosa para o povo que ele entregou em 45, é essa esperança. Feia, né? Tudo bem, frágil, mas que foi forte o suficiente para quebrar o asfalto, para nascer no meio da rua, para brotar onde ela não deveria brotar, para surgir de onde menos se esperava. Então o Drummond, como muitos outros do período, alimentou a esperança de que ao fim da guerra o mundo voltaria a uma espécie de harmonia perdida, tá? De que o mundo estava numa desarmonia por conta da guerra e que com o fim da guerra nós voltaríamos aí a uma certa harmonia. O que não acontece, gera uma certa frustração, não só nele, mas em muitas pessoas, porque a guerra não é causa, a guerra é sintoma. A gente não pode dizer exatamente que a guerra é a causa da desumanização, não. O processo de desumanização, ele culminou, né, trouxe como efeitos aí fenômenos como a Segunda Guerra Mundial. Então, aquela ideia de fazer uma poesia para mudar o mundo, de fazer uma poesia com comprometimento social, lembrando que não é que, né, se eu não fizer isso eu vou ser alienado. Não é assim que funciona. Mas vocês vão perceber que não vai haver mais essa crença da poesia como arma. E aí ele entra numa fase que ficou conhecida como signo do não. É uma fase bastante complexa do Drummond, em que o Drummond vai ter uma escrita mais difícil, tá? Tentando explicar aqui, é como se ele pensasse assim, pô, eu sou um baita de um poeta, e eu vou mostrar que sim, que eu sei escrever de tudo quanto é forma. Ele vai aprofundar o sentido das palavras, vai aprofundar as formas, e entra aqui essa dimensão existencial, tá? A dimensão metafísica, a dimensão nominal, ou seja, pelo experimentalismo das palavras, tá? Tudo bem, pelas possibilidades de conteúdo que são imensas. E aí surge, por exemplo, um livro chamado Claro Enigma,
cujo título como paradoxo já ilustra a complexidade que você vai ter ali. Você pensar na questão da morte, tudo bem, você quer, né, pensar na própria vida, e em tantas outras coisas. Aqui eu já vou entrar na década de 50, enfim, né? E a poesia do Drummond, ela vai... Essas fases, elas não são isoladas, não é que elas se excluem, não é que o Drummond nunca mais falou do social, não. A história do Brasil ali está, né, os problemas do Brasil ali estão. O Drummond também foi um grande cronista, tá? Importante destacar isso. O Drummond foi um grande cronista. E aí, como grande cronista, o Carlos Drummond de Andrade falou sobre o cotidiano do Brasil, né? Falou sobre os problemas diários, sobre as questões que enfrentamos, que depois tem o regime militar. O Drummond morreu em 87, tá? Ali logo após a redemocratização. Então a gente tem... o Drummond vivenciou o regime militar. Tá? Escreveu para vários jornais e tudo. Não foi nenhum exemplo assim daquela militância, como a gente pode esperar. Mas a poesia dele estava tratando essas questões o tempo inteiro. O tempo inteiro mesmo, tá? E como não pode deixar de ser, quando fala de Carlos Drummond de Andrade, entra muito fortemente aí a questão da memória, tá? Que a gente pode chamar de tempo de memória. Porque o Drummond vai ficando mais velho, mas... e isso vai ganhando força, embora fosse uma constante na sua poesia como um todo. Ele fala da infância, num poema muito famoso chamado Infância, né? Que ele termina dizendo que não sabia que a sua história, não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Itabira é apenas um retrato na parede, mas como dói, tá? Itabira é sua cidade natal, o pai, a família, o humor, os amigos, o cotidiano. Ele tem praticamente poema para todo mundo, até porque vivendo entre 1902 e 87, cara, ele viveu com Mário, ele viveu com Oswaldo, ele viveu com Manuel Bandeira, ele viveu com toda a segunda geração, ele viveu com a geração de 45, tá? Clarice, o Rosa, tirando o Cabral, João Cabral de Melo Neto, que morreu depois, mas todos eles morreram antes do Drummond. Então ele vai ter poema, né, para todos eles, vai sentir a morte de todos eles, vai falar de todos esses amigos. É um cara assim muito de boa, e muito ligado a essa galera. E vivendo no Rio de Janeiro, por isso de boa ali que eu comentava, tinha sua vida tranquila, calçadão de Copacabana, temos ali aquela famosa estátua dele no calçadão de Copacabana, que ilustra bem ali, né, a relação do Drummond com o Rio de Janeiro, né, que é o centro cultural, era o centro cultural do Brasil, até então, né, para onde iam os escritores viver, enfim, né, e era o centro político, não podemos esquecer disso também. Por muito tempo foi o centro político que ali se concentrou toda a questão da atividade política, tá? E o Drummond ali viveu, ali teve sua vida, né, teve a sua filha Maria Julieta já desde antes, mas que viveu ali, para quem ele deu entrevistas, enfim, tá? E aí, bom, só para poder dar uma ilustrada, isso aqui é a produção dele nessas 4 fases. Ok, ele vai morrer lá em 87. Para ilustrar aí essas diferentes faces do Drummond, em outras palavras, né, eu destaquei aqui para vocês, né, a gente tem a primeira fase, seria o eu maior que o mundo, o ironia e egocentrismo. A segunda fase, o eu menor que o mundo, é a fase social, o aspecto social, o sentimento do mundo. E o eu igual ao mundo, né? Que é o vazio existencial, a poesia transformada em coisa, que é o que eu chamava agora há pouco de poesia nominal, certo? Poema objeto, muito ali numa semelhança, numa proximidade com João Cabral de Melo Neto, que é um cara da terceira geração do modernismo. E o tempo de memória que viria além dessas coisas todas, tá? Mas, cara, falou de Drummond é lembrar disso, né? Essa relação eu e o mundo, tá? Essa primeira aqui é a fase gauche, essa daqui é a fase social, essa daqui o signo do não, né? Só para deixar isso aí para vocês, ok? Só para você entender, porque vários livros, né, e às vezes as provas mencionam isso dessa maneira, o signo do não. Eu maior que o mundo, eu menor que o mundo, e eu igual ao mundo. Beleza? E aqui do lado o Drummond em diferentes momentos, aí, né? Em desenho, novinho, gravando aqui nesses poemas, porque vocês acham até isso na internet, o Drummond gravou discos recitando, lendo seus poemas, tá? Há obras deles assim, né? São poemas infinitos que a gente pode mencionar aqui. Mas tem o poema de 7 faces, que eu vou citar aqui agora, porque ele de alguma maneira dá um panorama da obra do Drummond, mas fica como referência para vocês um poema que já caiu na prova, que é maravilhoso, chama Morte do Leiteiro. Certo? A Morte do Leiteiro, do Carlos Drummond de Andrade, que está lá na Rosa do Povo.
tá? O poema Áporo também, A Máquina do Mundo, esses todos que eu já citei para vocês, beleza? Bom, como um bom poeta moderno, modernista, que vocês vão ver aqui, né? Que no poema de Sete Faces, tá? Esse poema é meio que o primeiro poema do primeiro livro. Isso ilustra, né? Quando a gente fala de Sete Faces, a gente está falando justamente da pluralidade, que eu já tinha comentado com vocês. Então a poesia do Drummond, em maior ou menor grau, ela vai contemplar esses temas todos que aqui estão, certo? Então aqui ele já dá um norte de como será a sua poesia. O eu tá ali, né? Vai, Carlos, ser gosto na vida. Quando nasci um anjo torto desse que vive na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida, ser torto, né? Tá? O gauche eu falei aqui de uma primeira fase, mas como eu dizia, nada disso é excludente, tá? Na poesia dele essas coisas se somam, a gente tem predominâncias e por aí vai. Pois bem, aí ele traz aqui na segunda estrofe. Então o que você vai perceber? Que são 7 estrofes, tá? Por isso 7 faces, cada uma apontando para um tema. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Então o cotidiano, o interesse, o observar, a fofoca, a vida alheia. A imagem do bonde, que tem muito a ver com o modernismo, né? O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas, ou a falta de vírgula, que já é característica do modernismo também. Pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. Então aqui uma relação entre razão e emoção, certo? Algo que também vai estar, os olhos estão relacionados com a razão, enquanto, né, o coração, óbvio, né, com a emoção. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, a figura do executivo, do homem sério andando na rua, quase não conversa, tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. E aí fica a pergunta, né? O Drummond também usou óculos, também usou bigode por um tempo. Seria ele, né? É ele falando de si mesmo? Aqui uma ideia que é meio machadiana, né? A ideia do homem perdido aqui, né? Abandonado por Deus na Terra, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Isso aqui é genial, né? Aqui você tem o elemento da metalinguagem. É dentro da poesia ele refletindo sobre a própria poesia, né? Aqui a gente pode falar de um certo pessimismo, essa ideia de que o homem está por si só, beleza? E aí, por fim, eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo, né? Então, outro ponto aqui, o contraponto a tudo isso, né? A boemia, essa sensação, esse aspecto sensitivo aqui colocado, e diversos temas aqui postos dentro da poesia do Carlos Drummond de Andrade, como grande poeta que ele é da nossa literatura. Beleza? Mais à frente, lá ele morreu em 87, um pouco depois da morte da Maria Julieta, que lhe afetou muito, tá? A gente vai ter mais acesso a um livro de poemas eróticos dele, O Amor Natural, muito famoso, muito conhecido, e que é interessante porque mostra a habilidade do poeta em pegar um tema, né, tudo que está relacionado ao sexo, e transformar em poesia. Então não é algo simplesmente voluntário para chamar a atenção, não. O Drummond faz poesia, tá? Isso é bem legal mesmo, tá bom? Bom, junto com o Drummond, a gente tem agora ninguém mais, ninguém menos que Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, essa mulher incrível, essa mulher maravilhosa, ela é a nossa maior poetisa. Maior, tá? Ela é incrível, ela vem do Rio de Janeiro, ela nasceu em 1901, tá? Ela tem uma história de vida bastante complicada. Por quê? Porque ela perdeu o pai antes de nascer, ainda na barriga da mãe, a mãe pouco tempo após ter nascido, os irmãos, até uma idade ainda muito, né, baixa, e se viu muito só, desde muito cedo, criada pela avó. Então ela teve muito precocemente contato com a solidão. Tá? A Cecília Meirelles se via só, brincando com suas bonecas, descobrindo o mundo a partir dos olhos das bonecas, como ela mesma falava. Sempre foi ligada em escrita, em leitura, né? Gostava bastante. Ganhou, ali no ano de 1909, se não me engano, um prêmio de aluna de destaque no Colégio Pedro II, recebendo uma medalha das mãos de ninguém mais, ninguém menos que Olavo Bilac. Um grande poeta parnasiano, como vocês devem se lembrar.
nem que sequer desconfiava, assim como ela, que ela viria a ser uma poetisa muito, muito, muito maior do que ele, assim, né? Para não perder a oportunidade de falar isso. Bom, o que a gente vai encontrar na poesia da Cecília Meirelles? Quando a gente fala da Cecília Meirelles, deixa eu fazer uma menção aqui rápida, porque como a segunda fase do modernismo ela se vê, né, livre para aproveitar os elementos de diferentes contextos, diferentes estéticas para produzir, né, os seus textos, produzir suas obras, a gente vai ver que a Cecília Meirelles é um grande exemplo disso. O próprio Manuel Bandeira fala que a Cecília ela não hesitou em procurar, em buscar em qualquer movimento, em qualquer época, em qualquer tendência que fosse, do presente ou do passado, os elementos que ela julgasse necessários para fazer a melhor poesia possível. Tá? Então ela tem um pé na tradição, mas ela é bem lembrada por isso aqui, ó, por um certo teor neossimbolista. Neossimbolismo. Ok? Então, quando a gente fala de simbolismo, a gente lembra de quê, professor? A gente lembra de música, a gente lembra de imagens, a gente lembra de sensações, tá? Então, pensa nessas coisas todas quando se falar de Cecília Meirelles. Música, sensações. A poesia dela é uma poesia simples, é uma poesia altamente compreensível, mas altamente elevada. Ela consegue essa elevação, ela consegue essa grandiosidade pela simplicidade, ok? E a gente pode falar que na poesia dela, a gente tem como eixo principal a ideia da... Vamos escrever direito, né? A ideia da efemeridade das coisas, certo? E da fugacidade do tempo. Ou seja, tudo é efêmero, tudo é passageiro, tudo passa. Por isso, reside na poesia da Cecília Meirelles uma preocupação muito forte, e isso é questão de prova, com o agora, tá? O agora é o que mais importa, o agora é o que mais tem peso. Eu canto porque o instante existe, a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, como ela mesma fala. O que é fugaz é o que nos escapa. E isso aqui que ela está trazendo para nós, tem tudo a ver com uma experiência de modernidade. Como assim uma experiência de modernidade? Porque o mundo moderno, ele não é somente dos arranha-céus, ele não é só do barulho dos carros, ele não é só da eletricidade, ele não é só da tecnologia da iluminação. Ele é um mundo da solidão. Ele é um mundo em que as coisas passam cada vez mais rápido, tudo bem? E quando a gente vai se dar conta, sei lá, já tá com 40 anos morando numa kitnet com um monte de gato, e que as coisas passam simplesmente por nós, e a gente não tem essa consciência. Se a gente comparar até a questão das inovações tecnológicas, os próprios celulares, as coisas vão ficando obsoletas. Tudo passa muito rápido. Por isso que é muito importante vivenciar o agora. Por isso que é muito importante vivenciar o presente, certo? Essa busca por si mesmo, tá? Essa experiência de estar só. A solidão, ela é característica da modernidade. E a solidão é muito recorrente na obra da Cecília Meirelles, afinal, ela experimentou isso desde muito cedo. Para completar, depois que ela se casa, no seu primeiro casamento, seu marido, num determinado momento, se mata. Não teve nada a ver com ela, óbvio. Mas ela fica muito mal, né? Fica muito mal, vai ter uma fase mais pessimista assim, da sua poesia. Mas nós vamos ver o quanto que ela vai dar a volta por cima, tudo bem? E toda a beleza, a sublimidade da poesia dela vai vir à tona. Convém destacar para vocês uma obra dela, uma obra de destaque, tá? Que volta e meia aparece em prova e que tem algumas coisas mais específicas a serem comentadas. A obra se chama Romanceiro da Inconfidência. Certo? O que vocês vão encontrar no Romanceiro da Inconfidência? Por que ele é tão importante? Você tem uma reconstrução simbólica, porque ela gosta muito de simbologias e tudo, tá? Da Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira, que era lá de 1789. Ok? Então, o que a Cecília Meirelles faz nesse livro aqui? Ela fez uma baita de uma pesquisa, ela viajou e tudo, mas ela quer, no fim das contas, assim, pegar esse episódio e trabalhar
em cima da ideia de liberdade, que é uma coisa atemporal. Então ela não tá, se você quiser saber da Inconfidência Mineira, você não vai ler a Cecília Meirelles, entendeu? Você vai ler um livro de história. Agora, a Cecília Meirelles ela vai pegar esses acontecimentos, a conspiração, o medo, o fato de terem sonhado com liberdade para fazer uma reflexão sobre esse símbolo atemporal, beleza? Sobre a força das palavras, inclusive, para fazer permanecer a história. Isso é sensacional na obra da Cecília Meirelles, sensacional mesmo. Tá? É importante demais destacar isso. Tá? Ela também produziu literatura infantil, ela também foi professora de literatura, ela gostava muito do Fernando Pessoa, um poeta português, quase o conheceu, inclusive. Tá? E ela ganha, né, tem muito destaque no Rio de Janeiro, enfim, nessa primeira grande desbravadora aí da poesia a ser reconhecida. Beleza? Tá? Várias músicas dela, vários poemas dela viraram música. A música é muito forte na poesia dela. Tá? Como vocês vão ver aqui, ó. Eu peguei aqui o poema que talvez seja um dos mais famosos dela. Você vai ver que a linguagem é super simples, beleza? Não tem nenhum padrão, não tem nenhum rigor, mas a temática, né, a beleza, né, a elegância aqui estão. Eu canto porque o instante existe, a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. É interessante destacar isso, né? Não tem exatamente o signo feminino aqui. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Então, ao mesmo tempo que há a questão do instante, há a questão do fato, ao fato de a poesia ser atemporal, a atemporalidade da poesia. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou se desfaço, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmado. Olha aqui a referência, mais uma vez, né? A atemporalidade, a duração, né? A perenidade e ao ritmo, né? E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Cantar agora, né? O agora no agora é muito importante porque a vida se esvai como um sopro. Tá? Isso na obra dela é muito forte, isso na obra dela é muito recorrente. A vida se esvai como um sopro. Quando se vê, simplesmente se acabou. Beleza? E aí, por óbvio, para não passar em branco, a gente não pode esquecer que o motivo aqui é, no fim das contas, o porquê que ela escreve. E quando eu tenho, né, uma reflexão sobre a própria poesia dentro da poesia, eu chamo isso de metalinguagem. Tá bom? Tá? Então ela também é uma poetisa bastante metalinguística. Vocês vão ver que isso é uma constante na produção do século XX. Tá? Sobretudo de 30 para frente. Quando chegar em 45, então nem se fala. Isso vai acabar predominando. Massa? Ok, vamos lá. Temos o terceiro aí, na sequência, o senhor Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes é o poeta mais popular do Brasil. Ok? É muito conhecido, muito conhecido, muito lido e, acima de tudo, muito ouvido, muito cantado. Porque o Vinícius de Moraes vai ter uma ligação muito forte com a música, né? Por conta da bossa nova, como vocês bem sabem. Eu Sei Que Vou Te Amar, Chega de Saudade, tantas outras aí, são composições desse senhor aí, que é para muitos o símbolo do poeta aqui no Brasil. Boêmio, mulherengo, beberrão, sabe? Instável, aventureiro. O Vinícius de Moraes incorporou tudo isso, mesmo que no começo de sua produção poética ele fosse um cara mais marcado ainda por um catolicismo mais tradicional, porque ele vem de uma família bastante tradicional, certo? Então o Vinícius de Moraes, ele é o poeta do cotidiano, tá? Ele é o poeta do cotidiano, acima de tudo. Então ele vai cantar a rua, ele vai cantar o dia a dia, certo? Ele é um cara muito marcado pela simplicidade, pelas coisas simples. E nesse jogo de coisas simples, a gente vai ver que há recorrentemente o jogo entre felicidade e infelicidade. É melhor ser alegre que ser triste, né? A gente vai falar muito sobre isso. Mas, cara, de todas as coisas aí que podem importar em prova, a gente precisa destacar essa daqui, ó, a modernização do soneto. O Vinícius de Moraes vai pegar o soneto, tudo bem,
E vocês devem se lembrar do soneto de fidelidade, do soneto de separação, soneto do amor total, soneto da devoção, enfim. E ele moderniza. Isso é muito interessante mesmo, porque ele pega uma forma clássica e traz essa forma para a modernidade de uma maneira muito peculiar. Tá? Seja mudando o vocabulário, seja mudando a abordagem, ele dá para o soneto uma cara mais moderna. Isso é muito legal mesmo, certo? Agora, quando a gente fala do Vinícius de Moraes, a gente não pode esquecer que ele é o principal poeta do Brasil quando o tema é amor, tá? Então a gente tem na poesia dele assim, o canto do amor, né? A celebração do amor concreto. É muito importante destacar isso, porque não tem nada de idealização no Vinícius de Moraes. Canto do amor concreto e, mais importante, finito. Tá? Que seja infinito enquanto dure. Não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ou seja, o Vinícius de Moraes ele está com todas as letras falando para nós que o amor acaba. Isso aqui, cara, rompe justamente com a ideia do amor romântico. O amor romântico que é tão celebrado por nós aí, ou celebrado de modo geral pela sociedade, ele simplesmente sai de cena aqui. Né? Porque o Vinícius de Moraes, ele como um poeta moderno, e como outros também vão fazer, ele vai cantar um amor que é intenso, que é verdadeiro, que é espetacular e tudo, mas que acaba. Como assim acaba, professor? Cara, ele pode acabar amanhã, né? Ele pode acabar quando eu morrer, mas ele pode acabar amanhã também. E isso não quer dizer que ele seja menos ou mais verdadeiro, tá? O amor pode acabar amanhã e ser extremamente verdadeiro, tá? Então o amor finito, por isso celebrar o momento, por isso curtir o agora também, certo? Então essa dimensão física do amor está presente na obra dele, essa dimensão carnal, vamos falar assim. E a gente não pode esquecer que o Vinícius de Moraes foi um cara que se casou 9 vezes. 9 vezes. Tá? Numa época em que casar muito não estava na moda, numa época em que divórcio, quer queira quer não, ainda era tabu. E as pessoas do seu círculo, bem como ele, sempre falavam que o Vinícius de Moraes era extremamente apaixonado por cada uma das suas esposas. Foi intenso, foi, assim, foi forte, foi intenso, mas foi passageiro. Tá? Ele morreu em 1980, tá? Vivenciou aí uma série de coisas, né? E eu não posso esquecer, né, que, né, quando a gente fala do Vinícius de Moraes, a gente tem a questão da poesia, né, como eu disse para vocês, mas eu tenho também a questão da bossa nova, eu tenho a questão da música. Tá? O Vinícius de Moraes ganhou muita popularidade por causa disso. Tá? Ele foi um cara que transitou bem, inclusive meio que deixando a poesia de lado para se dedicar basicamente à música. Tá? Então seus sucessos embalaram aí, né, um tantão de novelas e encontros e shows, e vocês acham na internet ele cantando com Tom Jobim, com Toquinho, Baden Powell e um monte de outros monstros da literatura, da música brasileira, já que ele teve uma grande relevância. Bebia igual um condenado, ele dizia que o uísque era o melhor amigo do homem, era o cachorro engarrafado, tá? Era um cara com uma visão tanto quanto machista, né? Eu sei que ela tem a ver com a época, mas se fosse hoje, por exemplo, Vinícius de Moraes teria alguns probleminhas, tá? Vários problemas, porque ele era um grande, né, machista, de alguma maneira assim, tá? Mas tem uma obra também com uma temática social muito forte, tá? Então eu posso destacar aqui o Operário em Construção. Vinícius vai ser um cara que vai ter uma ligação ali, né, com o lado ideológico mais de esquerda. E o Operário em Construção é uma obra que, né, fazendo um paralelo com a tentação de Cristo na Bíblia, né, fala sobre a exploração do trabalhador. Tá? Então tem aqui o aspecto social. Vocês estão vendo que eles não fogem disso, né? Até porque não tem como. Seja de uma maneira mais explícita, seja de uma maneira menos explícita, isso está sempre recorrente na poesia aqui de 30, porque o momento pedia. A literatura brasileira vai ser marcada por essas questões todas. É importante demais destacar isso para vocês, beleza? Fica como indicação aí, né, esse poema. O Vinícius de Moraes também vai ter aí uma ligação muito forte com a cultura afro-brasileira. Ele vai se auto-intitular o branco mais preto do Brasil.
E aí você tem, né, como referência o Orfeu Negro. Tá? Que é quando ele pega ali o mito do Orfeu e faz uma adaptação, vamos falar assim, tá? Para o presente, para o morro, tá? Fazendo um paralelo ali com o mito de Orfeu da mitologia grega, certinho? Então, Drummond, Cecília, Vinícius de Moraes, nossos 3 principais. Em termos de prova, parece pouquíssimo, ok? Temos os 2 últimos, Murilo Mendes, Jorge Lima, 2 amigos, 2 poetas considerados menores, eu os coloquei juntos aqui. Eles até aparecem em prova, mas é muito difícil que sejam cobradas características específicas deles, tá? Porque eu vou ter, no caso do Murilo Mendes aí, o Murilo Mendes é um escritor que tem, né, influência, né, da primeira fase, tudo bem? Uma influência da primeira fase, ou seja, humor, o cotidiano, aquela coisa toda. É o nosso poeta conhecido por ser o nosso poeta mais ligado ao surrealismo, tá? E enquanto Jorge Lima, né, tem aí um começo ligado ao parnasianismo, tá? Um parnasianismo mais no começo, depois uma dimensão social, né? Vou falar assim, uma crítica social, pensando sobretudo num aspecto do Nordeste, quando ele fala da escravidão, da exploração, da seca, de uma série de coisas. Agora, tem um aspecto que une esses 2 rapazes aqui, que pela imagem do Murilo Mendes, vocês já vão ver aí, tá? Que é a religiosidade. Ok? Os 2 vão, inclusive, escrever um livro juntos chamado Tempo e Eternidade. Lembra que nesse período, que é o período da guerra, que é o período da ditadura, que é o período das incertezas, um dos caminhos que foi buscado foi o caminho da religião, tá? E houve uma corrente aqui no Brasil que associou literatura e religião, tá? A ideia de restaurar a poesia em Cristo. Isso começou lá numa revista do Rio de Janeiro, ganhou alguns adeptos, a própria Cecília Meirelles transitou ali por um tempo, e esses 2 aqui vão ser talvez os 2 maiores expoentes dessa vertente. Beleza? Assim a gente termina a segunda fase do modernismo, ok? Tá? Vocês têm aí os elementos todos para fazer as questões e tudo. Falta a geração de 45 para ser a nossa cereja do bolo. Clarice, Rosa e João Cabral de Melo Neto em breve chegarão para nós, tá bom? Um grande abraço.